Deus te use, meu amigo, a palavra é sua. Amém, obrigado pastor Erivaldo, bom dia amados, graça e paz em Cristo Jesus. Já estamos juntos desde as 9 horas aqui, com alguns que chegaram mais cedo. Que coisa linda, irmãos, que manhã maravilhosa. A gente tem visto a glória de Deus em tudo nesta manhã. Olha, pastor Erivaldo, parabéns querido, parabéns igreja pelo aniversário, parabéns o SECOM pelo aniversário e também pela inauguração do Centro de Reabilitação. Ana, essa equipe linda, a Damares, a presidente, trabalho lindo. Edu, parabéns querido, com o trabalho com os meninos do esporte, toda a equipe, voluntários, equipe linda. Olha, recebo o abraço da Convenção Batista Brasileira, da nossa diretoria, o reconhecimento, o que essa igreja tem sido, irmãos, tem sido algo extraordinário, que tem impactado essa cidade, o Brasil e o mundo. Parabéns, Igreja Batista da Graça, uma referência em nosso Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Que honra, que privilégio, pastor, estar com vocês desde ontem, compartilhando, desde sexta, compartilhando aqui com os irmãos, um tempo precioso de convívio. Eu fico muito feliz de estar aqui. Estaremos até a noite, louvando e exaltando o nome do Senhor, coros lindos nesta manhã, momentos lindos. Que coisa, e parabéns ao SECOM, esse momento é tão precioso, a gente adorar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, servir ao Senhor Jesus é maravilhoso. Eu tenho um convite para você. Em janeiro, os batistas brasileiros estarão em Salvador, para a Semana Batista, e eu espero que muita gente da Igreja da Graça se inscreva e participe da Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Vai ser um tempo maravilhoso, um tempo lindo. Só para os irmãos terem ideia, na noite de abertura teremos um coral com 300 vozes, 150 embaixadores do rei, 150 mensageiros do rei, e nós vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. A Convenção Batista Baiana, cujo presidente é o pastor Erivaldo, está nos recebendo, e vem gente do Brasil, vem gente de todos os lugares do Brasil, e também vem de outros países. Teremos participação, várias participações de gente de fora no nosso evento. Será um tempo muito abençoador, e queremos deixar aqui o convite. Um outro convite que eu quero deixar para você, rapidamente, distribuímos um folderzinho, um papelzinho aí, sobre o Congresso da Terceira Idade, que é o Congresso da Maturidade. O Congresso Nacional da Maturidade acontecerá em Águas de Lindóia ano que vem. Ano passado, esse ano foi em Recife, e é um congresso lindo. Essa turma aí, acima dos 60, quero ver vocês lá nesse congresso. Vou estar falando nesse congresso também. Tem muita gente preciosa que vai falar. Aqui em Salvador, a irmã Sônia, ela está por aí, ela é da Igreja Sião, ela está organizando uma caravana. Se você quiser ir, faz contato com ela. Vai ser um congresso muito especial. Irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Ele é tão maravilhoso, Ele nos ama, Ele nos ama. Deus ama você. A coisa mais preciosa que a gente tem na vida é ser amado. A maior carência do ser humano é ser amado. Sabia? A sua maior necessidade é de ser amado. E Deus nos ama, Deus ama você. Apesar de tudo que nós somos e dos defeitos que temos, Ele nos ama. E não é porque a gente é bom, não. É porque Ele nos ama mesmo, Ele é amor. E Ele ama tanto você que Ele enviou o Filho dEle para morrer na cruz por você. Todas as pessoas podem deixar de amar você, inclusive sua família. Todas as pessoas podem desistir de você, mas Deus nunca vai desistir de você, porque Ele ama você. E não importa o que você fizer, Ele ama você, como você é, como você está. E o Senhor Jesus, Ele disse: pode vir a mim todas as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, tristes, abatidas, pode vir a mim, e eu vou aliviar cada uma delas, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. A maior necessidade do ser humano é ser amado. E quando a gente descobre o quanto Deus ama a nossa vida muda. É um negócio impressionante. Quando a gente se sente amado, a nossa vida muda, o brilho nos olhos muda, o coração passa a ter um outro sentimento. A gente passa a desfrutar de uma paz, de um contentamento e de uma plenitude de vida que nada nesse mundo nos dá. Somente Deus. Então, quando a gente tem essa intimidade com o Senhor Jesus, que a gente entende o quanto Ele nos ama, gente, é um negócio impressionante. A gente descobre uma plenitude que é inexplicável, tem que experimentar, tem que viver, porque Ele nos ama, e Ele amou tanto a gente que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, nós tivéssemos todos os nossos pecados perdoados. E isso nos conceder, e com isso nos conceder vida eterna. Você tem ideia do que é vida eterna? Para sempre, com Ele, na glória dEle,
onde não haverá tristeza, nem dor, nem choro, nada, só a alegria do Senhor nos nossos corações. Algo que também não podemos descrever de tão extraordinário e sublime que é. O que Ele tem preparado para quem o ama, para quem confia nele, para quem o segue, para quem o busca, para quem o tem como Senhor e Salvador. Isso é lindo. O amor de Deus derramado nos nossos corações. Cristo Jesus, irmãos, servir a Jesus é isso, é amor, é bondade, é misericórdia, é compaixão, é alegria, é perdão. É uma alegria que não dá para explicar. É isso aqui que a gente está vivendo nesta manhã. É um movimento desse como o SECOM, um movimento de compaixão, misericórdia. Não tem nenhum outro interesse por trás. É o amor de Deus que nos motiva, que nos leva a fazer isso, a investir, Ana, a trabalhar com os voluntários, gente chovendo e aqui trabalhando, fazer um negócio daquele ali, extraordinário, de excelência. O que motiva a gente? O que está por trás disso? O amor de Deus. Algo extraordinário que nos leva a viver momentos como esse que vivemos com a inauguração de um centro de reabilitação. Para quê? Vai ganhar quanto? Nem um centavo. Vai cobrar quanto? Nada. E por que vocês fazem isso? Vocês são meio doidos. Trabalham igual os desesperados. Um povo que trabalha e investe e pede oferta. E para que essas ofertas? Para fazer algo extraordinário para abençoar pessoas. E o que motiva vocês a fazerem isso? O amor de Deus derramado em nossos corações. Um dia alguém me perguntou, vocês compraram uma carreta, vão comprar outra agora, já estão comprando a terceira, com consultórios médicos, odontológicos, para que isso? Para atender pessoas carentes em algumas regiões do Brasil, mas o que motiva? Onde vocês querem chegar com isso? O que motiva vocês? E a resposta é, o amor de Deus derramado em nossos corações. A gente é motivado por isso, por esse amor, queridos. É essa compaixão que nos motiva. E o Senhor Jesus, Ele quando enxergava a multidão, encontrava a multidão, Ele tinha compaixão. E vendo Jesus, a multidão teve compaixão dela. Um leproso se aproximou de Jesus, Jesus o tratou com compaixão. Um cego, uma pessoa surda, uma mulher que vivia na prostituição, outra mulher adúltera, pessoas que estavam vivendo situações de pecado, vidas descontroladas, elas procuravam Jesus, e Jesus abençoava-as, tratando-as com compaixão, com amor e misericórdia. Aliás, Jesus atraía pessoas com problema. Você, quando lê o Evangelho, você percebe que Jesus atraía pessoas, as multidões da região da Galileia, Tiro, Sidom, Síria, regiões da Judéia também. As pessoas buscavam Jesus, pessoas com problema. Ele tinha dia que não dava conta de atender tanta gente. Um dia ele pegou um barco, atravessou o mar da Galileia, são 27 quilômetros para chegar na terra dos Gadarenos e encontrar um homem que vivia no cemitério, se cortava, vivia ali endemoniado, ninguém passava perto porque ele era violento. E aí Jesus chega, abençoa aquele homem, cura aquele homem, restaura aquele homem e o devolve para sua família, entra no barco e volta para Cafarnaum. Enfrenta uma tempestade na ida para Gadara, naquele barco, quase o barco afunda. E por que Jesus fazia aquilo? O Rei dos Reis fazia aquilo. Porque Jesus pegou um barco com os discípulos, atravessou o mar da Galileia, enfrentando tempestades, chuvas, cansado, dormindo na proa do barco, para chegar no outro lado, num cemitério, e encontrar lá uma pessoa que ninguém queria ficar perto dela, e Jesus chega lá abençoar aquela pessoa. O que o motivava? O amor de Deus. É o mesmo sentimento, irmãos, do SECOM, que nos motivam a trabalhar como voluntários, a investir, a dedicar tempo, a dedicar as nossas vidas para abençoar outras pessoas. O SECOM é a representação do amor de Cristo Jesus pelas pessoas. O SECOM é a representação da bondade, da misericórdia e da graça de Deus na vida das pessoas. Era isso que Jesus vivia. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Isso é o que nós somos. O povo que ama, motivado pelo amor de Deus, motivado pela bondade e a misericórdia do Senhor. Aí um dia um homem perguntou para Jesus, e quem é o meu próximo? Lá em Lucas capítulo 11, o Senhor Jesus deu a seguinte resposta para o homem que perguntou para ele, quem é o meu próximo? Ele disse, ele disse o seguinte, Jesus respondeu, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó fica no Vale do Jordão, e ir para Jerusalém você tem que subir mais ou menos uns 10 quilômetros, e aí ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó.
E esse homem foi assaltado, ele caiu nas mãos de assaltantes que roubaram o que ele tinha e bateram nele, espancaram, foram embora e deixaram o moço caído na beira do caminho, meio morto. E então passava por ali um sacerdote, descia pelo mesmo caminho e vendo aquele moço, passou longe dele. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando viu, passou longe. Mas aí um samaritano que ia de viagem aproximou e vendo encheu-se de compaixão. Compaixão. Chegou perto, enfaixou suas feridas, aplicou azeite e vinho e pondo sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, um denário era um dia de trabalho, pegou 2 dias de trabalho, dinheiro equivalente a 2 dias de trabalho, e entregou para o moço da hospedaria e disse: cuida dele, quando eu voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Cuida dele com esse dinheiro que eu estou te dando, mas se precisar de mais, quando eu voltar eu oferto mais para manter essa obra linda, para cuidar desse moço que estava caído à beira do caminho. Essa parábola que o Senhor Jesus conta, ela mostra para nós, ela ensina para nós a estrutura, o mecanismo do amor de Deus em ação. A estrutura do amor de Deus em ação quando nós enxergamos quem é o nosso próximo. A falta de compaixão não nos permite enxergar quem é o nosso próximo. Fala que 2 homens passaram, um sacerdote, outro levita, ambos não enxergaram aquele homem. Viram, mas não enxergaram. A diferença é que esse moço samaritano, ele quando encontra esse moço, vê esse moço, o texto diz que ele encheu-se de compaixão. E aqui, meus irmãos, Jesus atraía pessoas com problema porque ele tratava as pessoas com compaixão. É essa misericórdia, é a gente enxergar as pessoas com compaixão. A visão da igreja é sempre de compaixão. A gente enxerga as pessoas, não importa o que elas estejam vivendo, como elas estejam vivendo, quem elas são, não importa. A gente sempre vai olhar para pessoas com compaixão, mas para olhar para as pessoas com compaixão, a gente precisa estar com o coração cheio do amor de Deus, cheio do amor de Cristo Jesus, porque senão a gente vai enxergar só uma pessoa com defeito, mas quando a gente enxerga as pessoas com compaixão, a gente vai enxergá-las como pessoas preciosas, vidas preciosas, criaturas de Deus, que Deus as amou e Ele nos enviou para amá-las como Ele nos amou. Compaixão é amar as pessoas como Deus nos amou. Compaixão é enxergar as pessoas com a mesma visão de Cristo Jesus, pois nós temos a mente de Cristo e nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Compaixão é ter o mesmo olhar de Jesus. Compaixão é ter o mesmo sentimento de Jesus. Compaixão é enxergar uma pessoa com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E para isso, a gente precisa estar cheio do amor de Deus. Olhar para o mundo, olhar para as pessoas, e a gente vai entender, então, como que um projeto desse funciona. Funciona na base da compaixão. De olhar pessoas carentes que precisam de ajuda e motivados pelo amor de Deus, a gente agir. Olhar para o mundo e ver tanta carência, tanta necessidade e agir com compaixão. Enxergar com compaixão. Jesus atraía as pessoas com problema. E elas queriam estar perto de Jesus. As crianças queriam chegar perto de Jesus. Pessoas que ninguém queria. Ninguém queria. Um leproso, por exemplo, era uma pessoa inadequada naqueles dias para o convívio social. Não, era impossível. Um leproso não podia chegar perto das pessoas. Aliás, quem assistiu aquele filme Ben-Hur, tem um lugar lá chamado Vale dos Leprosos, onde os leprosos ficavam, eles jogavam as comidas lá de cima de um barranco, porque aquelas pessoas não podiam conviver na sociedade. E não sei como um homem leproso chega perto de Jesus, no meio daquela multidão com os discípulos, e aí Jesus toca nesse leproso, irmãos, contrariando todas as regras. E os discípulos devem ter ficado atônitos, preocupados, onde é que ele vai parar? Ele não tem ideia do que está fazendo. O que leva alguém a tocar num leproso? Tocar em alguém que ninguém tocaria. A única coisa que pode fazer alguém tocar em alguém que ninguém quer, que todo mundo rejeita, é a compaixão. Jesus tocou naquele moço com compaixão.
E a vida dele nunca mais foi a mesma. Jesus atraía pessoas com problema porque Jesus amava as pessoas. Ele não perguntava o que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer, se elas eram boas ou se elas eram ruins. Ele não perguntou para aquele moço que estava cego, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal falava: cala a boca, está atrapalhando. E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ele falou: Senhor, eu quero enxergar. Amor. Atraía pessoas porque ele amava as pessoas. Ele atraía as pessoas porque ele tratava as pessoas com misericórdia. Trouxeram uma mulher adúltera, já com o propósito de apedrejá-la. E Jesus olha aquela mulher com compaixão e trata com misericórdia. Trata com a graça. E o que é graça? Um favor imerecido. E Jesus nunca abençoou alguém considerando se a pessoa merecia ou não. Ele abençoava independente de qualquer coisa. Porque ele abençoava fundamentado na compaixão, na bondade, na graça e no amor do Pai Celestial que o enviou. Essa é a igreja do Senhor Jesus, que atrai pessoas porque tem um olhar de compaixão, atrai pessoas porque ela ama, atrai pessoas porque trata as pessoas com misericórdia. Irmãos, o que o mundo mais está carente em nossos dias é de compaixão, amor, misericórdia, bondade. E onde a gente encontra tudo isso? No Espírito Santo, no fruto do Espírito. Então nós precisamos de pessoas cheias do Espírito de Deus para frutificarem na vida de outras pessoas a compaixão, o amor, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus na vida das pessoas. Jesus atraía pessoas porque ele amava as pessoas e tratava as pessoas com graça. E as pessoas que se aproximavam de Jesus conheciam a compaixão, conheciam a misericórdia, conheciam o amor, conheciam a bondade e conheciam o poder de Deus. E as suas vidas eram transformadas e elas nunca mais eram as mesmas. João capítulo 9 tem a história de um menino que nasceu cego, um homem que nasceu cego. Imagina essa história. Nascer um menino naqueles dias numa família era algo extraordinário. E aquela mulher grávida, não tinham procedimentos médicos que temos hoje para descobrir o sexo da criança antes de nascer. E a família com grande expectativa, aí nasceu um menino, um varão, um garoto, um menino. O pai e a mãe ficaram vibrantes e falaram para todos os parentes: nasceu um menino, temos um varão em nossa casa. E com os dias passando, os meses passando, aquela mãe começou a olhar assim e tal, e falou para o marido: acho que o nosso filho tem um probleminha. Nosso filho é cego, ele não enxerga. E aquela criança cresceu cega, sem enxergar. E não conseguiu muita coisa na vida. E já adulto, estava na rua pedindo esmolas. E um belo dia, quem vai passar no caminho dele? Jesus, o Filho de Deus. Imagina ele com a latinha lá, batendo, gritando, pedindo alguém para jogar uma moeda. E alguém diz para ele: Jesus está aí. E aí ele fala com o Senhor Jesus. Pergunta o que ele quer. Ele quer: eu quero enxergar, Senhor. Eu nunca vi nada. E aí Jesus faz uma lamazinha, cospe na terra, faz lama, passa no olho dele, fala: vai lá e lava no tanque de Siloé. E o rapaz foi lá, lavou e começou a enxergar. Agora imagina alguém que nasceu cego e já adulto começa a enxergar. Será que ele agora começou a enxergar? Ele falou: que legal, estou enxergando agora. Que bom. Nada, ele deu um pulo. Gente, eu estou enxergando. O que é isso? E correu para casa: mãe, pai, eu estou enxergando. Que coisa linda. O que é isso? Ele queria saber o que eram as coisas que ele nunca tinha visto. E foi aquela agitação e todo mundo ficou sabendo. Aí chegou o conhecimento dos líderes religiosos. E aí gerou um problema. Porque o que foi feito na vida daquele homem foi um dia de sábado. E os líderes religiosos tinham uma regra de que nada podia ser feito no dia de sábado. Não podia fazer nada, trabalhar no dia de sábado. E aí trouxeram o rapaz para os líderes religiosos. E há um diálogo. E quem fez isso? Você era cego mesmo? Eu era cego de nascença. Quem fez isso? Bom, eu não sei quem fez. E trouxeram os pais dele, perguntaram, questionaram: esse menino é seu filho? É meu filho. Era cego de nascença. E quem fez isso? Não sei, pergunta para ele, que ele já é adulto, que ele estava com medo também. E aí perguntam para ele de novo. Aí chegou um momento que o rapaz falou assim: olha, gente, se ele é profeta, se não é, se é bom, não é, não sei. Eu sei só uma coisa: eu era cego e agora eu enxergo. Eu só sei de uma coisa: Jesus transformou a minha vida. É o maior testemunho que a gente pode dar, é que Jesus fez algo extraordinário. Jesus transformou a nossa vida.
testemunho dele. Olha, eu não tenho como argumentar com vocês. Eu não vou discutir com vocês se foi na hora certa ou na hora errada. Eu sei que eu era cego e Jesus transformou a minha vida. Quando a gente toca com compaixão, com amor, graça, misericórdia na vida de uma pessoa com o poder de Deus, a vida dela é transformada, meu irmão. E todas as coisas são secundárias. Todas as regras são secundárias, porque o amor de Deus é maior do que tudo neste planeta Terra. O amor de Deus é maior do que qualquer outra ação que a gente possa imaginar. E aquele rapaz disse, então, olha, eu não sei se ele é profeta ou se não é, mas uma coisa eu sei, eu agora estou enxergando, Jesus transformou a minha vida. Depois ele encontra Jesus, e aí Jesus pergunta para ele se ele crê, e ele fala, quem é, Senhor? Para que eu creio? Ele falou, sou eu. Ele falou, sim, eu creio. E ele se prostra e adora a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O moço descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos assaltantes, ficou caído à beira do caminho, e alguém o enxergou com compaixão. Mas não basta ter só uma visão de compaixão, não basta só escrever, só discurso, só fala. Muita gente que escreve, que fala isso e acontece, e fala de justiça, fala um monte de coisa. Quero ver fazer, como está fazendo aqui a igreja. Eu quero ver ir lá. Não basta ter compaixão. O moço estava de viagem, era um comerciante. Ele para a sua jornada e ele se aproxima, porque a compaixão nos leva a nos importar com as pessoas, nos leva a chegar junto. E ele se aproxima, mas ele vai chegar junto, mas ele vai investir na vida daquela pessoa, ele vai tratar aquela pessoa, vai passar azeite nas feridas, vai passar o vinho nas feridas dela. Era para desinfectar aquelas feridas, para ajudar, mas não vai largar ali não. Não vai lá na rua dar apenas uma marmita e um banho na pessoa, vai trazer para um lugar seguro, vai levar para Cristolândia. Não vai só cuidar ali e dizer, olha, eu vou ajudar aqui um pouquinho, vou deixar um pouquinho de comida para você, e eu estou de viagem, eu não posso que eu estou de viagem. Não, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Eu preciso interromper meus negócios para cuidar dos interesses do reino de Deus, cuidar do meu próximo e derramar o amor de Deus sobre a vida dele. O homem para a sua jornada e investe na vida daquele moço, coloca no seu animal, na sua cavalgadura, coloca no seu animal e leva para uma estalagem, para um lugar seguro, para ele ser cuidado. E lá ele paga a conta. Quem tem uma visão de compaixão se importa com as pessoas, se envolve com as pessoas, investe nas pessoas, oferta, paga a conta, e se precisar de mais, vai ofertar mais, porque a alegria é ver uma pessoa abençoada com amor e com a graça de Cristo Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus, meu irmão, e eu e você somos a igreja. Nós atraímos pessoas, a igreja atrai pessoas com a compaixão, com o amor, com a misericórdia, com a graça de Deus. E as pessoas que aqui chegam vão conhecer o poder de Deus e terão as suas vidas transformadas. O que transforma as vidas é o poder de Deus, é o amor de Deus, a graça de Deus, a comunhão do Senhor. Não é porque nós somos melhores do que ninguém. Não é isso. Nós não temos poder e capacidade para transformar a vida de ninguém. Só o Senhor Jesus, só a bondade e a misericórdia do Senhor. E se envolver nisso. E aí, pastor Erivaldo, quando eu vejo esses voluntários todos trabalhando aqui, irmãos, é lindo. É como esse moço aqui, dessa parábola que o Senhor Jesus conta, que para tudo para investir a sua vida. Depois de um dia de trabalho, não, eu vou lá, que hoje eu tenho um tempo lá no Secom, um final de semana, não, eu vou investir nisso aqui, eu vou participar, eu vou comprar isso, ajudar a comprar isso aqui, vamos lá, eu sou um fisioterapeuta, um médico, enfermeiro, sei lá, tenho oportunidade, eu não sou nada disso, eu vou lá para eu limpar o banheiro lá, eu vou lá, eu trabalho lá também. Eu quero participar desta grande obra, que esta obra é a revelação do amor de Cristo Jesus, aleluia. Irmãos, eu rodo esse Brasil, ando por esse mundo afora, eu já vi tanta coisa linda acontecendo. Eu compartilhava na sexta-feira à noite aqui com os irmãos, sobre essa questão do voluntariado. Uma vez eu fui pregar numa igreja lá no interior, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na região de Nova Iguaçu. Um dia de semana à noite, uma quarta-feira, tinha um culto missionário lá e me convidaram. Eles já estavam tentando me levar lá há algum tempo para eu pregar lá na igreja. E eu consegui colocar na agenda lá e eu fui numa quarta-feira, saí de 5 horas lá da região da Tijuca, no Rio, para poder ir lá para as Baixadas e pegar a Avenida Brasil e aquelas linhas vermelhas lá, não é brincadeira, um trânsito super intenso. E cheguei lá,
um bairro bem simples lá em Nova Iguaçu, uma igreja, cabia lá umas 100 e poucas pessoas naquele templo, e os irmãos ali na maior alegria, tivemos um culto lindo. E depois do culto o pastor me chamou para tomar um lanche lá, e pastor, vamos comer um pastel. Eu amo pastel, gosto muito de pastel, mas eu gosto mais de beiju, depois pastel, gosto de beiju também, aquele beijuzinho eu gosto muito. Aliás, quando eu vou na Bahia, eu sempre dou um jeitinho de levar uns beiju para eu comer lá quando eu estou no Rio de Janeiro. A última vez eu levei um pacotinho, sentei e comi tudo de uma vez. Um descontrole absoluto. Mas aí eu fui lá e o pastor me levou para comer um pastel. Irmãos, uma igreja simples, as instalações muito simples. E eles adaptaram uma cozinha debaixo de uma escada, sem ventilação. E botaram uma fritadeira lá. E debaixo daquela escada, naquela cozinha apertadinha, tinha uma senhora fritando pastel. Irmãos, estava quente no Rio, né? Estava quente. O Rio está quase sempre quente. Estava bem calor. E debaixo daquela escada, eu acho que a temperatura dobrou. E ali tinha uma senhora suando e fritando pastel. E o pastor me leva, eu me aproximei assim, e ela deu aquele sorriso, aquela alegria, falou: pastor, que bom te ver. Pastor, estou aqui fritando uns pastéis, eu nem pude ouvir a sua mensagem toda lá, que eu tive que vir fritar os pastéis missionários, porque esses pastéis, pastor, para uma campanha de missões, para a gente ajudar a sustentar os missionários que trabalham com as crianças ribeirinhas lá no interior da Amazônia. Uma mulher muito simples, irmãos. Aquela senhora tinha um sorriso, ela impactou a minha vida, a alegria dela. E o pastor me disse: pastor, essa senhora, ela pega um ônibus de manhã, 5 da manhã, ele está no ponto de ônibus. E depois vai pegar o trem, vai sair na estação lá no centro, na Central do Brasil. Depois vai pegar outro ônibus para chegar no trabalho dela. Ela já fez esse trajeto hoje para chegar aqui na igreja, está fritando esses pastéis. Depois vai para casa, ainda vai fazer a marmitinha dela, porque amanhã às 5 da manhã ela está no ponto do ônibus. E essa mulher está debaixo de uma escada, num calor assim insuportável, fritando pastel, com brilho nos olhos, um sorriso nos lábios e uma alegria no coração, dizendo: eu estou fritando pastel para o meu Jesus, para abençoar as crianças ribeirinhas no interior da Amazônia. Isso é extraordinário. Eu voltei para casa, eu falei para o pastor: pastor, não quero esse pastel, eu quero pagar o pastel. Eu paguei R$50 de cada pastel daquele. Eu comprei 2, um para comer na hora e um para comer na viagem, que eu ia levar umas 2 horas para chegar em casa. Aquela senhora impactou a minha vida. E às vezes a gente se sente cansado, desanimadinho por isso, por aquilo. Entra num carro com ar-condicionado, vai para o trabalho. Tem todos os confortos que alguns não têm. E eu já descobri uma coisa: não são os confortos e as possibilidades que nos levam a servir a Jesus com alegria. O que nos leva a servir o Senhor com alegria é um amor, é uma paixão por Jesus, que nada neste mundo nos motiva a ser. Muita gente que poderia fazer muita coisa não faz. E às vezes gente simples como uma senhora dessa, ela tinha todos os motivos para dizer: eu não posso fazer isso não, eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer minha marmita, amanhã eu tenho que levantar às 4 da manhã, me preparar para ir para o ponto do ônibus, e eu tenho que trabalhar. Mas ela sabe que servir a Jesus é a coisa mais linda. Essa é uma boa samaritana que vê o próximo lá no interior da Amazônia, meninas e meninas sendo às vezes alvo da prostituição infantil e das drogas, e ela quer que tenha missionários lá. Ela quer que o projeto Sorriso na Amazônia, de erradicação da cárie, avance na Amazônia, e para isso ela vai fritar pastel debaixo de uma escada quente, para poder levantar recursos, sustentar essa grande obra, porque ela tem um coração de compaixão. Ela conheceu o amor de Cristo Jesus. Até onde você vai com esse amor de Deus que Ele derramou no seu coração? Pastor Erivaldo, eu vibro, viu, Ana, com o que vejo aqui acontecendo nesse SECOM. SECOM é Centro Comunitário. Eu já li essa sigla de outra forma: Centro de Compaixão. É um centro comunitário, mas é o centro de compaixão. É o centro da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, onde o amor de Deus é revelado num atendimento terapêutico, numa consulta, num apoio, numa palavra, numa oração, numa partida de futebol, no treinamento dos meninos. Isso é a revelação do amor de Deus. Isso é a graça e a misericórdia do Senhor se manifestando de várias formas na vida das pessoas. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso servir ao Senhor e servir com alegria. E nós precisamos avivar esse sentimento, esse olhar de compaixão, para enxergarmos as pessoas ao nosso redor, na nossa comunidade e em todos os cantos,
Nós precisamos ter um avivamento de compaixão no nosso meio, um avivamento de amor ao próximo, um avivamento da bondade, da misericórdia e da graça do Senhor nos nossos corações, para fazermos muito mais, agirmos muito mais, e não ficarmos indiferentes, não ficarmos omissos, só alguns trabalhando, só alguns fazendo, e outros que poderiam fazer tanto mais, ficam às vezes omissos. Deus é misericordioso. É a única igreja no Brasil que a gente prega e tem água de coco no púlpito. Ô, Bahia linda! E quando a gente toma um gole de água de coco desse, dá uma animação para pregar mais uma... Vou até fechar a Bíblia para você já saber que a gente está planejando já encerrar, que já são 12h07. Eu sei que vocês estão orando para eu terminar, para vocês almoçarem. E eu quero ser justo com vocês, porque eu fui ali dentro, enquanto estava cantando aqui, irmãos, eu fui ali no banheiro, e eu cheguei ali e descobri que tinha beiju e água de coco. Eu comi beiju e água de coco antes de vir pregar. E eu acho que eu estou melhor do que vocês. Então eu preciso amar vocês, ter compaixão, porque vocês não comeram beiju com água de coco antes de eu te pregar. Deus é maravilhoso. Ele nos ama tanto, gente. Ele nos ama. Ele nos ama, Ele amou você. Amou você. Ele morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, por compaixão, por amor. Nós não merecíamos isso. Quer dizer, essa entrega, essa motivação, ela vem do amor de Deus, que nos restaurou e que nos trata a cada dia com esse amor, numa misericórdia que a gente não consegue descrever. O salmista diz que o Senhor é infinito em misericórdia. É esse Deus que a gente serve, cheio de misericórdia, de amor, de compaixão, que nos ama, que nos trata com essa misericórdia. Nem sempre as pessoas nos tratam com misericórdia, mas a minha paz é saber que o Deus que eu sirvo sempre me trata com misericórdia, com compaixão. Às vezes querem nos condenar, nos julgar, condenar, mas o Deus que nos ama não nos condena. Ele nos ama, Ele nos trata com misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados e Ele diz assim: pode vir, todo mundo. Pode vir todo mundo. Por onde você tem andado? Longe de Deus? Você sabe o melhor lugar para a gente estar? É junto de Deus. Especialmente quando a gente falha, quando a gente peca. Algumas pessoas, quando cometem uma falha, às vezes se sente indigno. A pessoa se sente indigna, ela se afasta de tudo, da Bíblia, da palavra, da igreja. É como se ela quisesse se esconder. Você sabe qual é o melhor lugar para você estar quando você falhar, quando você pecar? Nos braços do Senhor. Corre para Deus. Talvez as pessoas julguem e condenem você pelas suas falhas. Mas Deus, quando você reconhece a sua falha, sua própria falha, e corre para os braços dele. Sabe por que é bom correr para os braços de Deus? Para a presença dele, buscar o Senhor. Porque ele vai tratar você com compaixão, amor, misericórdia, e vai perdoar você. O melhor lugar para a gente estar é sempre perto de Deus. Você que está cansado, desanimado, triste, abatido, inseguro, cheio de medo, eu queria nessa manhã fazer um convite para você. Fica perto de Deus. Deus ama você. E Ele quer usar você, te abençoar, te fazer enxergar coisas que você não enxergava, sentir coisas que você nunca sentiu, ser abençoado com a tão grande salvação que ninguém pode tirar de você. Nada pode separar você desse amor, nem o futuro, nem o presente, poder nenhum, nem os anjos pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu queria orar com você nesse momento. Um dia eu conheci esse amor e nunca mais a minha vida foi a mesma.
Você não tem se sentido amado? Triste, preocupado? Eu quero pedir à igreja para a gente orar agora. Eu queria perguntar se tem alguém nesse auditório que nesta manhã, depois de tudo que já viu e ouviu aqui, quer ter um momento de reconciliação com Deus, dizer: Senhor, eu quero chegar para perto, eu quero experimentar esse amor pleno que o Senhor tem por mim, que esse moço falou nessa manhã, que tanta gente já cantou esse amor aqui. Alguém que queira nesse momento de uma entrega, de um compromisso, dizer assim: eu quero estar na presença de Deus, eu quero viver na presença desse Deus tão maravilhoso que me ama, que cuida de mim. Eu quero orar com você. Se você nessa manhã está tomando uma decisão dessa natureza assim, eu quero andar na presença de Deus, eu quero entregar minha vida a Jesus nesta manhã. Se você quer isso, levante sua mão bem alto, só para eu ver. Eu quero orar daqui por você. Você, querido, lá, tem certeza? Tem certeza? Você também tem? O senhor também tem? Tem certeza? Amém? Mais alguém tem aqui? Levante sua mão bem alta aqui, eu quero orar com você. Alguém mais quer fazer esta tomada de decisão? A igreja ora comigo. Eu queria só perguntar se tem mais alguém que quer tomar essa decisão agora. As pessoas que levantaram a mão, eu vi que um irmão da igreja está trazendo alguém aqui. Se quiser vir aqui na frente para orar com você, venha. Se não quiser, pode ficar aí também. Se tiver alguém da igreja, traz para mim. A igreja ora comigo agora. Mais alguém? Se quer ter essa decisão hoje, vim aqui. Se quer, levante sua mão e vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Pastor, eu estou nessa manhã tomando uma decisão séria na minha vida. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. E eu quero andar na presença do Senhor. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero experimentar esse amor, essa graça, essa misericórdia do Senhor. Quero orar com você. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Você que trouxe, meu irmão, fica com ele aqui. Fica aqui para o Senhor, ora com ele aí, ora já com ele. Se mais alguém quer fazer isso hoje, nessa manhã linda, vamos orar. Vamos ficar de pé, igreja. Oh, Deus maravilhoso. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Se mais alguém quiser vir aqui para orar, pastor, eu queria que você orasse pela minha vida. Às vezes você está vivendo um momento de luta e quer pedir uma oração, e eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui para orar por você também, eu vou estender a minha mão aqui e vou rogar a bondade e a graça de Deus sobre a sua vida. Pastor, estou precisando de um milagre na minha vida, na minha casa. Eu preciso de um milagre. Ora por mim. Vem cá que eu oro com você também. Oh Deus, que momento, Senhor, lindo nesta manhã, onde o Teu nome foi exaltado, glorificado, proclamado, de várias maneiras neste culto. Eu invoco o Teu nome agora, em nome de Jesus, humildemente, pois eu não sou digno, Senhor, não sou digno de me dirigir ao Senhor, Deus Criador de todo o universo. Eu não sou digno, Senhor. Não sou não. Abrir a minha boca e invocar o Teu nome só pela graça de Deus, pela graça do Senhor, pelo Teu Filho Jesus, debaixo do sangue dele, eu invoco o Teu nome e me dirijo ao Senhor para agradecer e exaltar e reconhecer a Tua glória e Te adorar, Senhor, e humildemente suplicar pelas pessoas que estão aqui na frente, esses que nesta manhã estão decidindo Te buscar, dizer: Senhor, eu quero Te servir, eu quero Te amar, eu quero Te adorar, eu quero andar contigo, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero experimentar esse amor. Eles ouviram isso, Senhor, do Teu nome, da Tua palavra, e aqui estão dizendo: nós nos rendemos ao amor de Jesus. E sobre eles eu quero Te pedir porção dobrada da Tua graça, misericórdia. Cobre com o sangue do Cordeiro, restaura e derrama sobre ele o Teu Espírito,
E que na vida deles aconteça o milagre do novo nascimento nesta manhã. E que eles experimentem o amor em todas as suas dimensões, o teu amor. Guarda-os e protege-os de todo mal. E coloca na vida deles alguém para discipulá-los, para caminhar com eles. Rogo também por aqueles irmãos que vieram aqui à frente, Senhor, porque confiam no Senhor. Alguns precisam de um milagre. Oh Deus, opera um milagre. Faz algo extraordinário e sobrenatural na vida deles. Cura, restaura, transforma, abençoa. Oh Deus, faz uma visitação na vida, na família, na casa de cada pessoa aqui nesta manhã. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão preocupados, tristes, inseguros. Oh Deus, traz sobre eles essa segurança do Espírito, a paz, a alegria. E opera milagres, Senhor, no meio do teu povo, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus seja louvado.